Na verdade, em 2001, eu fui contratada por um escritório para ser responsável pelo departamento jurídico da Cotia Trading, que era, naquela época, se não a maior, uma das, né, a maior empresa de comércio exterior do Brasil, responsável por importação e exportações de grande monta. Fiquei nessa empresa por quase 5 anos, e dentro do departamento jurídico de uma empresa, naturalmente, você tem contato com matérias de diversas naturezas, né, um olhar bem 360 sobre o negócio. Direito contratual, societário, regulatório, financeiro, de tudo um pouco. Então, quando eu saí de lá, depois de 5 anos, para montar o meu escritório, eu posso dizer que eu tinha amealhado essas duas competências. Uma delas, o direito, o comércio exterior puro, o comércio internacional, né, o direito aduaneiro, a inteligência na estruturação de importações e exportações, mas também a capacidade de gerir um departamento jurídico. E a gestão de um departamento jurídico envolve matérias internas, mas também matérias externas, ou matérias que não são rotineiras daquela empresa, não acontecem todo dia, não tem incidência diária numa empresa, mas eventualmente pode acontecer, como, por exemplo, um problema ambiental, um problema criminal, um problema de outra natureza, né? Então, na atribuição de departamento jurídico, de diretora jurídica, eu tenho muito contato com escritórios terceiros. E desde que eu montei meu escritório, essa sempre foi minha ideia, me apoiar em especialistas. Então, toda vez que um cliente meu precisa de um tema específico, precisa ter uma necessidade específica, eu prefiro me apoiar nos especialistas da causa, né? Não dá para eu querer entender de tudo, não dá para eu ser especialista em departamento jurídico e também entender com profundidade de franquia, direito médico, concorrencial, enfim. Então, toda vez que meus clientes têm essa necessidade, eu busco fora esse parceiro estratégico. E assim foi com a Assis e Mendes. O Assis e Mendes é um escritório especializado em direito digital, proteção de dados, tecnologia, e eu que sou super analógica, assim, acho excelente ter um parceiro como eles, tão tecnológico. E quando a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi importada aqui para o nosso ordenamento em 2018, foi um auê. Eu costumo dizer que foi um pouco parecido com o que aconteceu quando o Código do Consumidor passou a vigorar aqui no Brasil, que todo mundo pensou que, meu Deus, agora eu não posso mais trabalhar, agora eu não posso mais, tudo virou um perigo, tudo eu vou ser autuado, vou ser multado, como é que não é? Então, vem essa onda primeiro do medo, e depois vem uma onda meio assim, não, mas eu não sou empresa de dados, eu não sou e-commerce, eu não faço e-commerce, ou eu não sou banco, eu não sou call center, eu não sou hospital, que tenho dados sensíveis, então eu não preciso e tal. E nessa, eu comecei a entender que não, todo mundo vai precisar sim. Fiz diversos cursos nessa matéria e tal, e por fim, conheci, graças a Deus, o Assis e Mendes, e a gente começou a trabalhar juntos, já temos alguns anos de parceria, eles já estão em alguns clientes nossos, com muito sucesso. Então, e trabalham de um jeito muito parecido com o nosso, sabe? Um jeito personalizado, um jeito muito atencioso, cuidadoso e personalizado. Então, a ideia desse bate-papo foi justamente trazer um pouco para vocês um panorama do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é a figura do DPO. DPO é um anglicismo, é uma palavra que em português significa encarregado, é menos glamouroso do que DPO, mas é o Data Protection Officer, porque toda empresa que de alguma forma transita dados, recebe, trata dados, para usar a nomenclatura da LGPD específica, precisa de um DPO, que é essa figura de uma pessoa física ou jurídica especializada em ser o responsável por esses dados, por se comunicar com com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, é para falar um pouco sobre tudo isso e sobre como isso pode afetar o teu negócio, que a gente está aqui hoje. Agora eu passo a palavra ao Adriano, que é o craque do assunto, já falei demais. Obrigado, Renata. Olha, é um grande prazer estar aqui, não só pela sua introdução, mas também pela nossa parceria, que já é de longa data mesmo, não lembro quando começou, mas foi logo no comecinho da LGPD, e obrigado pelo convite para falar desse assunto que tanto me dá trabalho e tanto me encanta. Eu sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por dados pessoais, e quando tudo isso começou, eu não percebi que eu estava tão envolvido até realmente passar a ser requisitado e falar, uau, eu de alguma forma entendi esse assunto e já estava ali como expoente, né? Falando um pouquinho sobre mim também, eu sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas e causas de tecnologia, trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas que têm aqui milhões de usuários, ou seja, milhões de dados. Sou advogado da Federação das Empresas de Tecnologia do Estado de São Paulo,
sou advogado também da Associação Brasileira de Provedores de Cloud, da AbraCloud. Quando começou a LGPD, eu vi uma coisa muito interessante que juntava matérias que eu gostava de consumidor, constitucional, tecnologia, direito civil, e me especializei nesse assunto, fazendo cursos no Brasil, cursos no exterior, fiz uma palestra sobre isso na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito de Lisboa, fiz cursos na Holanda, falei no Senado Federal sobre o assunto, e aí, de repente, esse assunto ficou bem legal e bem diferente, porque um belo dia eu estava lá no Senado, na aprovação final da lei, em todos os assuntos dele, e fico triste, porque é uma lei que a gente tinha muito carinho e queria que ela fosse mais positiva ainda, mas por causa da maneira como ela foi colocada, e principalmente, Renata, você falou muito bem aquele momento do consumidor que a gente teve na década de 90, né? Principalmente por causa da pandemia, esse assunto ficou bagunçado, a gente não sabia quando entrar, e acabou passando aí dessa maneira como ficou hoje, né? Não menos importante, mas talvez não tão bem entendido pela população que naquela época tinha outros detalhes. Falando um pouquinho do Assis e Mendes, o Assis e Mendes é um escritório que sempre teve foco em tecnologia. A gente começou falando de software, depois passou a falar de SaaS, de mainframe, MIPS, usuários, internet, e hoje a gente tem clientes aí de todas as áreas. Empresas onde a tecnologia é importante, seja como produto final ou para sua subsistência, contam com a Assis e Mendes em parceria com outros escritórios também, como o da Renata, para tocar o seu dia a dia jurídico e garantir que os dados, o negócio em si está completo, né? E nessa jornada de LGPD, a gente fez muita coisa, estudos, capacitação, matérias, aulas, e por causa do meu conhecimento prévio, que eu já fazia para uma lei que chama GDPR, que é a lei que o Brasil se inspirou para criar a LGPD, eu fui indicado, fui reconhecido pela Exame, na época, em 2018, como um dos primeiros DPOs do Brasil. Então, desde antes da gente ter uma lei no Brasil que falasse desse assunto, eu já era reconhecido como um especialista, como uma pessoa que cuidava dos dados pessoais de empresas, principalmente europeias, né? E essa jornada foi incrível e ela só melhora a cada dia, com cada caso, com cada assunto que a gente tem que lidar. Renata, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre a LGPD. Eu acho Antes da gente fundamental, falar... Adriano. Eu acho que aqui a gente tem pessoas em várias páginas de conhecimento do tema, né? Então, acho que é legal fazer uma explanação geral para depois a gente entrar no DPO. Ótimo, vai lá. Legal. Então, falando rapidamente sobre a LGPD, a gente está falando aqui da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Proteger um dado não significa que eu não posso usar esse dado. Proteger um dado não significa que mesmo fazendo todo esse trabalho com a lei, esse dado nunca vai sofrer nenhum tipo de interação, nenhum tipo de incidente. Mas o que eu sempre digo é que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede que a gente dê um carinho nesse assunto e tenha uma atenção de governança, de compliance, para que a gente tente ao máximo fazer com que esses dados estejam bem protegidos. É como se eu quisesse que todos os meus clientes estivessem numa área VIP de atendimento, sabendo que os clientes VIPs tendem a ter uma percepção melhor do nosso produto ou serviço. E aí, quando a gente fala de dado pessoal, muita gente acha que tudo, de LGPD, muita gente acha que tudo entra aqui dentro de dado pessoal, e sim, é verdade, mas com alguns critérios. Então, por exemplo, sempre que a gente vê uma maquininha dessa, um POS num estabelecimento, ou alguém pergunta CPF na nota, né? A gente fala, mas eu tenho que dar meu CPF, sim ou não? Aí você vai lá, coloca o CPF e aparece o asterisco, né? Será que está certo, né? Como é que fica isso? Então, o asterisco do CPF significa que é um dado confidencial, privativo, sensível? E a resposta é não. Né? Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física com quem você está lidando, seja ela um potencial cliente, seja ela um consumidor, seja ela alguém que entrou no seu saque para pedir um RMA, pedir uma devolução de produto, ou mesmo um colaborador da sua empresa. Né? Então, qualquer pessoa que a gente tenha dados pessoais implica num tratamento. E aí, são exemplos de dados pessoais, o nome, o endereço, o RG, CPF, o e-mail dela, se é arroba uma empresa ou não, não faz diferença, porque é a maneira que eu tenho de contatá-la, dados que permitem uma identificação de metadados, de IPs e tudo mais. Então, qualquer informação que me ajude a identificar de forma exclusiva uma pessoa física pode ser considerada como dado pessoal. Exemplo disso, que a gente já teve alguns casos em que criminosos foram identificados não pelo nome, mas por uma testemunha. Desculpa,
não pelo nome, mas por testemunhas que falaram que ele tinha uma tatuagem. Então, até uma tatuagem, se ela é única, ela pode servir como um indício de dado pessoal para identificar uma pessoa. E aí a lei também coloca uma outra categoria, que ela chama de dados pessoais sensíveis, que são tipos de informações que podem ser coletadas, mas que, se tiver algum tipo de incidente, algum tipo de mau uso, o prejuízo ao titular pode ser maior. Então, o que a gente chama de dados pessoais sensíveis são tipos de dados pessoais que precisam ter um carinho ainda maior na hora da gente escolher fazer esse tratamento e fazer essa coleta de dados. Por exemplo, eu posso mudar o meu e-mail se meu e-mail cair numa lista de spam? Posso, consigo, vai dar um trabalho, consigo. Eu posso mudar meu telefone, se meu telefone cair aí numa lista de spam, ou se algum cantor de música sertaneja fizer uma música e colocar o meu número ali e tal, para as pessoas me ligarem de manhã, tarde, de noite? Posso, consigo. Mas eu consigo mudar o meu nome? Não. Eu consigo mudar o meu RG? Eu consigo mudar a minha orientação sexual? Então, as informações em que a lei entendeu que elas são mais críticas, em muitos dos casos, elas atribuem um requerimento para que a gente analise se eu posso realmente usar esses dados sem ter problemas jurídicos. Então, dados pessoais sensíveis são aqueles dados que dizem respeito à saúde, informação genética, biométrica, racial ou étnica, orientação sexual, orientação política, que foi uma coisa que a gente copiou da Europa sem saber o porquê, e também filiação sindical. Isso na Europa, na GDPR, é uma coisa muito sensível lá, porque ninguém conta em quem votou, ninguém conta o que ele pensa de política, né, na Europa e Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente sabe que está mais ou menos meio a meio, né? Então, esses dados para a gente aqui, o brasileiro não dá tanto valor, mas o mundo entendeu num consenso que são dados que a gente precisa de uma proteção maior. E agora, falando um pouquinho das figuras que a gente tem, os grandes nomes, né, que a gente precisa se acostumar nessa área, eu tenho a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador que determina como a LGPD, a lei, vai ser regulamentada, implementada e fiscaliza a lei. Então, é para ela que a gente tem que submeter os relatórios de incidentes, fazer as perguntas, responder aos questionamentos e ter ali como órgão que está regulamentando e olhando de uma maneira transversal para todos os setores e mercados como as empresas no Brasil utilizam dados pessoais. Encarregado, ou Data Protection Officer, é uma espécie de ombudsman, de compliance officer, de pessoa responsável para intermediar os assuntos que são relacionados aos dados pessoais em relação à NPD, ao titular de dados e à empresa. Então, o encarregado nada mais é do que uma pessoa que conhece a lei, conhece a LGPD e interage com as pessoas físicas quando o assunto é proteção de dados pessoais, né? A função dele não é ser um ultra especialista em nenhum desses assuntos, mas sim garantir que esse triângulo de autoridade, pessoa física que tem dados pessoais e empresa, tem uma comunicação direta, planejada e conhecida para que tudo funcione. Titular, de uma certa maneira, somos todos nós. Qualquer pessoa física que tenha seus dados utilizados por um outro negócio, é o titular de dados em relação a esse negócio. Quando eu faço um cadastro numa loja, eu não estou dando meus dados para essa loja. Eu estou compartilhando os meus dados, que continuam sendo meus, com um negócio para uma determinada finalidade. Então, eu continuo tendo os meus direitos, eu continuo tendo a posse e a propriedade sobre esses dados que são utilizados por terceiros. E aí, como eu tenho posse e propriedade, eu tenho alguns direitos que eu posso exercer também. Tratamento, tratamento é qualquer verbo de ação que eu faça com dados pessoais de um titular. Então, receber um currículo, digitalizar esse currículo, mandar um e-mail para essa pessoa, colocar essa pessoa no banco de dados, informar se ela foi bem ou não nessa seleção, são exemplos de tratamento de dados pessoais. Fazer uma lista de oportunidades com clientes, pessoas físicas, fazer uma abordagem dessas pessoas físicas para saber se elas têm interesse, mandar um e-mail, são tratamento de dados pessoais. Receber o contato de uma pessoa, cadastrar ela no meu saque para fazer um atendimento pós-venda, uma garantia, também é um exemplo de tratamento de dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais, ele começa do momento da coleta e vai até o descarte, até a eliminação desses dados como um todo. Controlador é o dono da bola, é a empresa, o negócio que decide para alguma finalidade específica coletar aquela informação porque vai ajudar no seu negócio. E o operador é uma figura que a gente tem aqui no Brasil ainda, também como encarregado, é um nome que não ajuda muito, seria como se fosse o contratado, seria como se fosse, muitas das vezes, o prestador de serviços que é contratado pelo controlador para fazer parte ou todo o tratamento daqueles dados pessoais. Então, por exemplo, quando a gente fala a Renata deu o exemplo de um call center, o call center em si, ele
é o operador dos dados que ele recebe dos clientes dele para fazer as ligações ativas, mas ele também acaba sendo o controlador do seu time de telemarketing, dos seus atendimentos, em que ele passa a ter essa gestão como um todo. E ele também é o controlador dos dados dos potenciais clientes que ele consegue obter. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que uma empresa, quase sempre, ela é controladora, porque ela tem seus próprios dados, e ela acaba sendo operadora também, porque ela tem dados em que ela só presta algum tipo de serviço. E falando aqui de uma forma mais visual e gráfica, né, do que a gente tem sobre a LGPD, LGPD não é só mais uma lei, é uma lei que entra num novo movimento legislativo mundial de falar do ESG, Renata, de governança, do social, né, da responsabilidade como um todo, aonde a base dessa pirâmide aqui, agora, é uma responsabilidade do controlador sobre os dados que ele coletou, ele decidiu coletar. Se tiver um vazamento de dados, ele não pode avisar seus clientes e falar o seguinte: puxa vida, vazou, né? É uma pena, mas olha, já troquei ali de contador, já troquei ali de fornecedor para que não aconteça de novo. Não, essa empresa ela vai ter que mostrar que ela fez uma espécie de diligência, de auditoria, para saber se aquele dado que ela compartilhou com esse terceiro, ele é correto, e se aquela empresa que ela confiou era confiável. Por quê? O titular de dados confiou numa empresa e ele espera que essa empresa em onde ele confiou os dados também faça o mesmo tipo de análise e só confie em empresas que têm o mesmo padrão de governança. Né? Não dá para a gente dizer que vazou por um terceiro e que por isso eu não sou responsável. Então, a lei fala que o controlador, ele é responsável pelos dados que ele organiza, coleta e com as empresas que ele compartilha. Né? Aqui Então, entra, Adriano, aquela coisa da nuvem, né? Ah, não, mas meus dados estão em nuvem, a responsabilidade não é minha, eu contratei a pessoa que bota tudo em nuvem, né? Se vazar dali, eu tenho responsabilidade, por isso a importância, né, nessas contratações todas da cadeia, de todo mundo que vai ter acesso aos seus dados, né? exatamente, Renata. E não é porque eu sou responsável que eu vou pagar a multa, tá? Eu só tenho que dizer que eu fiz o trabalho que realmente, mesmo assim, aconteceu. Essa lei, a multa, nesse caso, ele é o último recurso. Se a gente provar que fez toda a lição de casa, que fez os relatórios, que fez tudo isso aqui e tal, provavelmente eu não vou ser multado. Mas eu tenho que dizer que eu tive essa responsabilidade, esse carinho com os dados, para dizer que eu sou parte do time que quer ganhar e não parte do time que está ajudando, que está atrapalhando o negócio. É como no direito criminal, como se fossem as atenuantes, né? Se você Exatamente. não basta ser correto, tem que parecer, tem que poder demonstrar que você adotou todos os cuidados em cada uma dessas etapas, né? E se eu fiz tudo correto, eu posso ter até uma excludente de ilicitude, né? Então funciona muito bem. Então nessa camada, a base de tudo que a gente está falando agora é de responsabilidade do controlador. Não dá para o controlador dizer que vai coletar dados sem ter feito um trabalho. E como é que eu faço isso? Um grau acima nessa pirâmide, eu tenho ali o que é a parte da governança documental. Eu tenho que demonstrar que eu tenho controles internos, eu tenho que demonstrar que eu tenho os procedimentos, as políticas de boas práticas de acesso aos dados pessoais e de segurança da informação. Como é que eu vou lidar num caso de perda de acidental de dados? Como é que eu vou recuperar meu ambiente? Como é que eu vou garantir os direitos do titular que estão descritos na lei? Tudo isso é parte de uma questão que eu vou ter que colocar documental, porque se a NPD ou um titular perguntar para mim, eu vou ter que explicar. Um grau acima nessa pirâmide, eu tenho 2 pontos. Eu não posso mais, desde 2018, coletar dados para uma finalidade e utilizar para outra. Isso tem que estar claro em todo o processo de coleta de dados, para que eu estou utilizando esses dados. Por exemplo, eu não posso ser uma pizzaria que coleta dados para vender pizza e depois vende esses dados para uma empresa de seguros. Parece óbvio, parece claro, mas tinha muita empresa que compartilhava esses dados de uma forma indevida ou não correta, sem ter os disclaimers. Significa, Renata, que eu não posso ter um negócio que venda dados? Não. Significa que para ter esse negócio que venda dados, eu vou ter que ter uma transparência e colocar colocar grande parte dos motivos pelos quais eu estou coletando os dados e declarar o que eu quero fazer com esses dados para o titular. É ele que tem que aceitar. Né? O titular, assim como o consumidor, ele está numa relação onde, num jogo desse, a soma tem que ser positiva para o titular. Eu não posso esconder informações dele, porque senão pode custar mais caro. E o que é custar mais caro? Eventualmente ter uma fiscalização e eu não poder utilizar esses dados para mais nada e ter uma multa. Né? Então, ou seja, quando eu recebo 38 ligações do C6 Bank no meu telefone todo dia, sem nunca ter sido correntista do C6 Bank, ou em algum lugar eu autorizei, quando dei meus dados, autorizei o compartilhamento desse dado, ou alguém vendeu meu dado indevidamente, né?
Muito bem, é um ótimo exemplo. E agora, com a lei, o que acontece? Você tem direito a entrar no portal do C6 Bank e dizer que você está recebendo 38 ligações por dia e pedir para que ele identifique a origem desses dados. Né? De onde veio esses dados? Foi o próprio C6 Bank que coletou ou foi uma empresa de marketing que ele está utilizando? E nesses dois casos, você tem o direito a fazer o opt-out. Você tem que falar o seguinte, olha, eu não quero mais receber esse tipo de comunicação, eu quero que eu seja retirada dessa base de dados e, por favor, pare de me ligar. Né? Então, a lei agora dá para a gente essa ferramenta jurídica que vai ajudar muito para que no futuro a gente tenha menos problemas com os dados. Renata, você falou de um banco aqui que é uma questão que pode incomodar, mas pior do que isso são os dados que trafegam na Deep Web, dados que trafegam em outros lugares que a gente nem sabe que vazaram. Né? Por quê? Porque as empresas não eram obrigadas, antes de 2018, a comunicar que elas tinham incidentes. Agora, com a lei, uma empresa que tenha qualquer tipo de incidente, de problema, de perda de dados, vazamentos, ela é obrigada a comunicar aos titulares. E aí, qual que é a diferença disso, Renata? É muito interessante, porque você acha que está segura e tudo mais, tá, o seu dia a dia está tocando, mas se alguém te avisa que teve um problema com a sua senha, o que você vai fazer? Você vai ficar alerta e vai trocar. Né? Se alguém avisa que teve acesso ao seu número do cartão, o que você vai fazer? Você vai ficar alerta, vai conferir o seu cartão de crédito e talvez troque o número do cartão virtual, fique ali mais atenta. Então, essa responsabilidade, volta aqui na base do controlador que eu estava dizendo, ele não pode mais fingir que não sabe do assunto, porque a culpa não é dele. Se ele é parte do problema, ele tem que comunicar, né? Ele tem que comunicar, né? Então, um outro ponto que a gente tem que lembrar dessa lei, que acontece muito em empresas, ainda da época, eu vejo muito, quando a gente fez os trabalhos de LGPD, e foram quase 200 empresas atendidas aí em tempo recorde, né, naquele período, daquela loucura da pandemia, muitos dos formulários de cadastro ainda tinha lá fax, né, o número do fax. E aí, quando a gente viu esse formulário de cadastro que tinha o número de fax, a gente falou assim, nossa, o que aconteceu? O pessoal pegou um processo da década de 80, 90, digitalizou, mas não pensou se aquela informação ainda era necessária. Né? E isso acontece demais. Eu só devo coletar os dados que têm a ver com a finalidade com que eu estou prometendo e com o uso que eu tenho que fazer, porque senão eu posso estar coletando dados adicionais. Eu brinco, Renata, que dado pessoal é como urânio. Ele tanto serve para criar energia limpa e renovável, quanto para fazer a bomba atômica. Né? Então, quanto menos dados a gente tiver, e urânio é um ativo que ele contamina, né? Ele é radioativo. Então, quanto menos informações radioativas eu tiver na minha base, mais fácil e melhor vai ser a contenção. Né? Então, se eu não preciso de uma informação, eu não devo coletá-la, ou eu devo tirar ela da minha base no menor tempo possível. A lei, um grau acima disso, a lei fala que eu tenho que ter uma base legal apropriada, ou seja, eu tenho que saber no nosso trabalho qual que é a base legal que eu estou utilizando para coletar esses dados. É o consentimento, que é uma das bases legais, é o legítimo interesse, é a execução de contrato, né? Então, sabendo quais são essas bases, sabendo qual que é a finalidade, eu vou usar a base correta. E cada uma dessas análises gera uma consequência. E por fim, o topo dessa pirâmide é que eu realmente, como eu disse da pizzaria, eu só posso utilizar os dados para a finalidade que eu me comprometi. A gente teve aqui no escritório uma empresa que procurou a gente para fazer esse trabalho de LGPD, e ela começou, não estava entendendo a conversa, falou assim, mas eu trabalho com dados. Eu falei, não, pode contar para a gente especializado no assunto. Não, mas é que eu trabalho com apps. Não, pode contar para a gente um detalhe que a gente entender o que você faz para conseguir de verdade te ajudar na LGPD. E no final, ela colocava apps, ela desenvolvia games, fazia aplicativos e colocava de graça na Google Play, na Apple Store, para coletar dados das pessoas. Ela sabia onde a pessoa morava pela geolocalização, ela sabia o horário que a pessoa acordava, ela tinha acesso a todos os contatos dessa pessoa, porque ela pegava a agenda, ela sabia os e-mails, ela sabia todos os detalhes dessa pessoa, e ela vendia para empresas do mercado financeiro. Então, por isso, algumas pessoas contam que, nossa, mas eu troquei de número no celular e o banco sabia antes da minha família que eu já estava com o número novo. Por quê? Quando atualizou aquele contato na agenda de alguém que tinha um desses apps, o banco automaticamente já sabia e já passava a ter aquilo ali como uma informação verificável. Isso eu não posso mais fazer se não for claro. Eu não posso mais ter dados de um negócio e aproveitar e utilizar esses dados para uma outra empresa sem que fique claro. Falando agora da pessoa física do titular, o titular ele tem vários direitos. Quando a gente faz esse trabalho de consultoria e assessment, a gente vê quais deles são aplicáveis e quais não são, e como aplicar cada um deles. Então, basicamente,
A Renata tem o direito hoje de entrar em contato com o banco e saber como seus dados estão sendo utilizados, que dados esse banco já tem sobre ela. Ela tem o direito a falar que ela não quer mais que esses dados sejam utilizados, tipo, olha, me tira essa base, eu não quero mais ser cliente. Ela tem o direito de saber se a entidade compartilhou os dados dela com terceiros, com outras empresas. Se os dados estiverem errados, ela tem direito a pedir a correção e, em casos específicos, ela tem direito de falar o seguinte, olha, já que você não consegue excluir meus dados daí, fala que eu sou um John Doe, fala que eu sou um Zé Ninguém, tira meu nome, tira meus dados e mantém o que você precisa, mas sem atrelar os meus dados pessoais diretamente. E, quando for regulamentado em sistemas análogos, como a gente teve aqui já, a Anatel falando de seu número de celular e Banco Central falando de Open Bank, a gente vai ter a portabilidade dos dados. Então, se eu tiver sistemas que são muito parecidos para pessoas físicas, para titulares, a ANPD um dia vai regulamentar e dizer que eu vou ter que ter a possibilidade de exportar esses dados da plataforma A para a plataforma B. Né? Isso é muito interessante. Falando aqui de um exemplo, eu tive um cadastro meu errado, que meu telefone estava atrelado a uma pessoa chamada Maria. É verdade isso. E aí me ligavam também 30 vezes por dia. E quando eu ligava de volta, eu não podia fazer nada porque eu não era Maria. Né? Falava, mas esse é meu número de telefone, vocês estão me ligando para falar com a Maria. Não, mas se você não é Maria, eu não posso alterar o seu cadastro. Só a Maria pode ligar aqui e alterar o cadastro. Agora, com a lei, sabendo que meu número de telefone é um dado pessoal, eu poderia ligar e falar, desatrela o meu dado pessoal desse cadastro que está errado. Né? Deixa a Maria lá, mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Tá? É só um exemplo. Falamos aqui que dado pessoal é como urânio, e tudo que a lei pede é que a gente tenha esse cuidado para evitar um desastre ambiental. Quando há um vazamento de dados, eu tenho um prejuízo, eu tenho um estrago que não consegue ser revertido. Eu trouxe essa foto porque ela é impactante e é o que acontece quando vaza petróleo. Mas todo mundo fala que dado é o novo petróleo. Né? Então, o nosso cuidado aqui é para evitar que a gente tenha um vazamento de dados que prejudique pessoas físicas, prejudique os nossos negócios. Por mais que eu tenha várias maneiras, esse estrago aqui, ele não é revertido. E dados eletrônicos, dados digitais, uma vez na internet, se ele ficar mais do que 24 horas, ele passa a ser copiado de forma automática, quanto maior o interesse, maior o número de cópias, e ele nunca mais sai da Deep Web. Agora é obrigatório a gente avisar quando tem um incidente de segurança, quando tem um vazamento de dados, mas nem por isso eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Não é só avisar também, buscar reparar o dano e saber o que fazer para que a gente não tenha tanto problema. Esse slide é antigo, não vou falar agora o nome da empresa que teve isso aqui, porque ela já fez várias outras coisas, mas depois disso a imagem dela ficou bem abalada, porque esse era um tipo de seguro premium, esse era um tipo de seguro VIP, e vazou dados médicos, relatórios, as informações bancárias das pessoas, dados de quem eram os beneficiários, e informações que não foram tão legais assim na época, né? Deu muito chabu. Por outro lado, já teve várias pesquisas aqui falando de governança, compliance, SG, que as empresas que investem em privacidade ganham com isso. Essa é uma pesquisa da Cisco de 2020 também, que fala que para cada dólar pago, eu tenho um ROI, um payback de 2,7 dólares também. Por quê? É uma ótima maneira, quando o trabalho é bem feito, da gente revisar processos, otimizar processos, eliminar redundância, diminuir custos com fornecedores que não são mais necessários, porque, por exemplo, se eu estou guardando um arquivo morto, físico, há mais de 30 anos, porque ninguém foi lá revisar, a nossa sugestão vai ser, tipo, se tem mais de 30 anos, joga fora, porque eu não vou poder utilizar para mais nada, né? Então, de repente, pode gerar uma economia com esse trabalho, revisando processos mais antigos, né? E aí, vale a pena sempre falar, Renata, que esse aqui não é um assunto do Brasil, tá? Esse é um assunto que começou na Europa. A Europa é o continente com maior interesse em privacidade, porque a Segunda Guerra Mundial teve a ver com essa questão étnica, né? E evoluiu bastante lá. Mas hoje são mais de 140 países no mundo que têm leis como as nossas de privacidade. Então, as empresas que não estiverem adequadas, além de terem problemas com a lei brasileira, vão sofrer problemas na hora de exportar, importar ou tratar dados com outros países também. Né? Isso é bom para a gente quanto titular, isso é uma necessidade nossa para as empresas, que negócios que a gente advoga aqui, apoia e protege. Até aqui tudo bem, Renata? Até aqui tudo ótimo, acho que deu para ter uma visão geral do que é a lei geral, e acho que agora a gente pode descer para essa figura, esse nome bonito aí de DPO, quem precisa de DPO, o que é um DPO, se todo mundo aqui tem que ter DPO, acho que podemos entrar nisso. Legal. Eu vou passar mais rápido sobre esse tema aqui, mas nem por isso ele é menos importante, é só porque eu quis dar essa ênfase na lei em si,
É isso que faz um DPO, né? O DPO tem que entender esse monte de contexto, tem que entender essa monte de coisa, para de fato poder ajudar a empresa a agir corretamente com os dados pessoais. Então, o DPO, o Data Protection Officer, é uma pessoa que está olhando como a empresa coleta dados, trata dados e utiliza esses dados para o seu negócio. E também, quando precisa, ela é a porta de entrada e de saída para a comunicação com as pessoas físicas e para a Autoridade Nacional de Dados Pessoais. Alguns clientes nossos nunca tiveram chamado sobre dados pessoais. Outros têm aqui uma média de 40 chamados por semana. Depende muito do negócio, depende muito do que ela faz, ela vai ter maior ou menor interação. O problema disso é que enquanto a gente não faz todo o trabalho de LGPD, põe em prática e abre o canal do DPO, a gente não sabe se a gente tem alguma demanda represada ali, indo para um saque, indo para um atendimento diferente, que pode estar se perdendo e não sendo feito da forma correta, né? Então, a função do DPO, como encarregado, é garantir que a empresa não vai levar a multa, garantir que a empresa não vai ter nenhum problema com os dados pessoais, garantir que a empresa está no quadrante superior desse carinho com os dados e ser o ponto de contato entre as autoridades. Tudo que a gente fez ainda é baseado na Europa, porque lá isso é mais antigo e tem mais experiência. Então, o DPO, ele não precisa ter um cargo, ele não precisa ter um conhecimento, uma profundidade, um requisito, um diploma para poder exercer essa função. Ele tem que ter tempo para exercer a atividade, ele tem que ter os recursos para fazer isso, ele tem que ter acesso ao C-Level. Não dá para falar que o DPO existe na empresa, mas ele não consegue marcar uma reunião com os diretores dela, porque aí essa comunicação vai estar quebrada, né? E o DPO tem que ser uma pessoa que está sempre estudando o assunto, porque de tempos em tempos sai uma nova resolução da NPD, de tempos em tempos sai uma nova diretiva, de tempos em tempos os produtos que a empresa utiliza mudam, né? Ou a gente entende que a gente podia fazer uma coisa melhor. Por exemplo, é muito diferente quando a gente analisa a privacidade, utilizar os dados num banco de dados da Oracle e passar a ter esses mesmos dados expostos na internet. Né? Ah, mas a aplicação web ela tem vantagens, agora a pessoa física vai ter mais acesso a essa informação. Claro, perfeito. Mas vamos garantir no Security and Privacy by Design que esses dados aqui só vão poder ser acessados para as pessoas que são os titulares mesmo, e não vão estar acessados de uma forma distinta, para que não vão estar acessíveis de uma forma distinta, para que qualquer pessoa tenha acesso a eles, né? Então a gente não pode pegar uma coisa que está protegida, num servidor super seguro, abrir para a internet sem garantir que eu vou ter o mesmo grau de proteção online também. Na Europa, a função do DPO está previsto no artigo 37 a 42, 41 da lei, tem vários detalhes ali, que é o que a gente segue até hoje como com a cartilha, né? E aqui no Brasil, como fizeram com a nossa lei, eles resumiram e colocaram tudo em 2 artigos menores, né? A brincadeira, eu estava nessa época ali, no Congresso como um todo, e a brincadeira que eu faço com o pessoal que realmente escreveu a lei, é que eles leram a GDPR e falaram assim, nossa, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito comprido, o pessoal não vai entender. E aí eles fecharam... Vamos enxugar, né? Igual a gente que trabalha com muito contrato, às vezes é isso. Não, eu preciso de um contrato que tem que prever isso, mas eu preciso só de 2 páginas. Precisa setar tudo em 2 páginas, não assusta o lado de lá, né? Pois é, a brincadeira que eu faço é justamente essa, Renata. O pessoal leu a lei lá fora e falou, é muito grande, tem muitos detalhes, tem mais... A lei europeia ela tem mais considerando do que a gente tem de artigos na nossa lei, para você ter ideia, né? A nossa lei aqui ela ficou enxuta, né? E aí eu brinco que eles fecharam o caderninho com a lei europeia, com a GDPR, e reescreveram de cabeça o que eles lembravam. Alguns artigos são iguais, alguns são parecidos, outros não tem nada a ver, né? E aí essa simplificação que eles fizeram aqui não ajudou a gente a ter a profundidade que precisava, e aí a gente vai ficar sempre nessa interpretação. Lá fora, a gente tem um documento chamado Working Party, que é uma revisão que eles faziam nos comitês, que gerou, um deles foi esse Article 29, que fala sobre o DPO, e aqui no Brasil a gente teve uma versão recente, né, mais recente disso, que fala sobre os dados pessoais, o encarregado, e agora a gente tem uma nova resolução, né, Renata, que além dos artigos 5º e 41, a gente tem resolução 8, né? Exatamente, a resolução 18 que traz aqui para a gente mais detalhes o que faz o DPO. E agora sim o jogo começa, né? Agora o jogo começa porque o DPO ele vai ter que ser esse ponto de contato entre autoridade, titular e empresa, mas ele tem funções específicas, como por exemplo, o registro da comunicação de um incidente de segurança, o registro das operações de proteção de dados pessoais, o ROPA,
né, o relatório de impacto e como é que a empresa está fazendo as revisões periódicas disso. Tem muitas outras coisas que estão escritas aqui, mas o ponto que a gente sempre traz para já ir para as perguntas é isso. Quais negócios precisam ter um DPO? Em tese, a lei dispensa algumas empresas de ter um DPO. Se a empresa ela não tem muitos dados, se ela é só uma operadora, se ela é uma empresa no simples, que tem uma baixa atividade, ela não precisa ter um DPO. Só que isso, pessoal, é uma maneira que a lei colocou para aumentar ainda mais a nossa responsabilidade. Por quê? Para eu saber que eu não preciso de um DPO, eu vou ter que fazer todo o trabalho de análise de que dados eu tenho, que dados eu deveria ter, por ter colado esse dado, por quanto tempo eu vou manter esse dado, para a partir daí entender que no meu nível de criticidade isso é baixo, é pouco ou não é necessário, e aí dispensar. Mas a lei fala que se eu não tiver um DPO e eu tiver qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de requisição e não responder da forma correta, eu vou ter mais uma agravante e vou levar uma multa maior. Né? Então, a dispensa do DPO não significa que eu não preciso cumprir a lei, porque todo negócio no Brasil tem que cumprir a LGPD. Então, mesmo que eu não tenha o DPO, alguém vai ter que fazer essa função. Né? E o que faz o DPO? Ele garante que eu tenho ali na minha gaveta, com acesso fácil para conseguir responder em 2 dias, todas as informações que a NPD pode pedir, ou todo o regulatório que eu tenho que ter para, de fato, conseguir apoiar um incidente, resolver um problema em tempo recorde, no prazo de mais ou menos 3 dias. Não dá para fazer isso de trás para frente. Não dá para eu receber uma intimação da NPD dizendo que eu tenho que prestar esclarecimentos e fazer isso, nem que eu peça uma prorrogação para 15 dias, eu vou conseguir criar esse monte de documentação de uma forma efetiva. A gente sempre fala aqui de um exemplo também do escritório de advocacia, né? Se eu tiver 2 escritórios de advocacia, um com 20 pessoas com foco em trabalhista e outro com 20 pessoas com foco em tributário, eles vão ter uma maneira de trabalhar. Se do dia para a noite eu falar, amanhã, vocês que estão daqui, vêm para cá, vamos trocar de posições, em pouquíssimo tempo, esse escritório que era trabalhista, mas que virou tributário, vai passar a fazer só o trabalhista, o escritório que era tributário e virou trabalhista vai fazer só o tributário. Por quê? Cada comportamento, cada empresa é única. Né? Então, se eu importar ou copiar os relatórios e tratamento de dados de uma outra empresa, ainda que seja muito similar, a gente está falando de advocacia, né, vai ser diferente. Por quê? Qualquer maneira que eles utilizam os dados para uma outra finalidade, qualquer tipo de software, qualquer maneira que eles têm diferente no seu processo de onboarding, pode mudar muito o resultado final desse desse relatório de trâmite de dados pessoais. Então, cada empresa vai ter que fazer o seu diagnóstico, vai ter que fazer a sua análise para saber se precisa ou não nomear o DPO. Na verdade, todas precisam cumprir a LGPD, algumas podem ter essa função cumulativa com outros cargos e funções, se não for crítico, mas ela vai ter que decidir isso, vai ter que documentar isso de uma forma interna. E aí, né, aqui é o que a gente falou, que não precisa de certificado, não precisa de um brevet específico, precisa ter esse conhecimento e precisa ter esse interesse em cuidar dos dados pessoais da forma correta. O cuidado também que a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo, é que algumas empresas, bancos, empresas maiores, nomeiam como DPO diretores ou pessoas que já têm outras funções. E aí, eu não posso colocar a raposa tomando conta dos ovos. Toda vez que a autoridade faz um questionamento e ela percebe que o encarregado, o DPO, não respondeu de forma completa, não respondeu de acordo com o script que ela esperava, ou disse que não podia dar os dados porque ele tinha ali algum conflito ou alguma coisa, houve multa. Né? Então, por exemplo, se, um exemplo claro, né, uma empresa que tem um grande volume de dados, o diretor de marketing não deve ser o DPO. Por quê? Ele é maior interessado em tratar dados pessoais, ele é maior interessado em fazer campanhas de marketing. E aí, se ele faz essa campanha de marketing e tiver que decidir sobre como é que ele cuida disso, se ele vai pegar mais leads ou vai ser mais seguro, provavelmente ele vai optar por pegar mais leads. Um diretor de segurança, em muitos casos, ele não deve ser o único responsável ou o DPO. Por quê? Se ele tiver que decidir em investir mais em velocidade ou investir mais em segurança, tendo um orçamento só, específico, talvez ele fique tendencioso a investir naquilo que a diretoria quer e não naquilo que a lei fala. Então, sempre que a lei entender que tem um conflito, ela vai apenar de forma maior, e a lei também, as resoluções falam que o DPO ele tem que ter tempo para trabalhar. Então, não dá para a pessoa ser o faz tudo, que é
ela é o C-Level completo e também o DPO, porque daí ela pode ter essa responsabilidade, ela pode ter uma economia inicial, mas um custo muito maior na hora de tratar os dados pessoais e de fato conseguir provar que ela está adequada à lei. É isso. A NPD, a primeira multa que a NPD deu no Brasil foi para uma empresa que ela pediu dados e essa empresa usava os dados de uma forma incorreta para eleições, ela fazia disparos para tentar convencer a votar em determinado candidato, mas o que mais pegou é que essa empresa não respondeu e não tinha DPO. E aí ela falou, cara, se você não tem DPO, se você não fez esse trabalho, você está multada já, né? Não foi o único caso, a gente ainda está criando alertas, a gente ainda está criando esse histórico todo dentro da lei, mas o próprio governo já está recebendo advertências e está recebendo aqui notificações. O governo não pode ser multado, porque não faz sentido eu aplicar uma multa no governo e a gente paga a multa e a gente recebe de volta como cidadão, né? O governo recebe outro tipo de sanção, mas esse é um assunto que tem sido muito bem visto e está sendo o primeiro requisito de cobrança da autoridade. Aqui, falando um pouco agora do modelo que a gente trabalha, a gente prefere ter um DPO externo, porque ele é isento, ele não tem o conflito de interesses, a gente já consegue criar por contrato os canais de comunicação corretos com o C-Level quando precisa, não tem um vínculo de trabalhista, resolve os assuntos com mais tempo e a gente tem um conhecimento específico. Daí, a gente acaba não reinventando a roda, né? Eu não vou ter que partir do modelo externo, o modelo interno, ver se funciona ou não. A gente vai dizer o seguinte, olha, o mercado trabalha dessa maneira, o ideal é que vocês trabalhem igual, qual que é a questão que você tem para trabalhar assim? Se não for possível, a gente entende, estuda e aprimora, mas funciona muito bem, né? Falando aqui, o problema de não ter um DPO, e de não cumprir a LGPD de maneira geral, as empresas podem sofrer advertência, bloqueio dos bancos de dados, ou seja, não pode, suspensão, bloqueio dos bancos de dados, não pode utilizar aquelas informações para mais nada, perdeu tudo que fez, ter sanções administrativas e multas que chegam até 50 milhões de reais. Esses 50 milhões de reais é calculado sobre o faturamento da empresa do ano anterior, então ela é 2% do faturamento do grupo econômico do ano anterior, limitado a 50 milhões de reais. Renata, muitos dos nossos clientes aqui faturam milhões, ou milhares de milhões, bilhões, e nem por isso eles são ultra lucrativos, né? A gente fala também de governança e compliance, uma empresa que tem aqui um faturamento de 10 milhões, 10 bilhões de reais, que é uma indústria, uma empresa pesada, ela pode tomar uma multa de 50 milhões de reais por não ter cuidado bem dos dados dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né? Então, o Eu cuidado acho que a gente tem que também é importante, Adriano, uma confusão que eu vejo muita gente fazer é assim, nossa, mas qual foi o prejuízo que o dono daquele dado sofreu? Imaginando que essa multa está atrelada ao prejuízo sofrido pelo dono do dado, quando na verdade não. A multa é por não conformidade à lei Geral de Proteção de Dados. Porque muita gente fala, mas qual o problema do CPF de alguém ter vazado, se a hora que eu jogo no Google está lá o CPF dele, né? Então eu falo, não teve prejuízo, não tem multa, mas a multa é por não conformidade. Quem recebe esta multa de até 50 milhões não é o consumidor, não é o cliente, a pessoa física que teve o dado vazado, mas sim a autoridade, não é? Exatamente, Renata. Essa multa ela vai para o mesmo fundo das multas do Procon e ela é uma multa coletiva para ajudar as empresas a entenderem que o assunto é sério. Além dessa multa de até 50 milhões de reais, qualquer titular de dados tem a possibilidade de entrar com processo de indenização caso ele prove que houve um prejuízo. Houve prejuízo, ou seja, tem duas exposições, né? A multa do Agente Nacional de Proteção de Dados e também a multa da pessoa que demonstra o seu prejuízo, o dano moral, o que for. Exatamente. E há mais de 2.000 ações hoje na justiça que já falam sobre dano moral, incidentes envolvendo a lei. As empresas que conseguem comprovar que fizeram todo o trabalho correto acabam se isentando desse pagamento de indenizações quando não há um dano específico maior, porque realmente esses dados já existiam, mas existem indenizações que vão de 10 mil a 100 mil reais em casos específicos. E aí a gente sempre pergunta, né, se cada empresa que coleta dados está prevendo ter que devolver para esse cliente 10 a 100 mil reais na hora de, se tiver um processo. E onde passa boi, passa boiada, se a empresa faz errado, ela não vai ter só um processo, ela vai ter aí centenas, milhares, milhões de processos. Então, o custo judicial de uma ação de LGPD ainda é alto,
ainda é um pouco incerto. A gente tem aqui algumas questões no STF como um todo, que falava do dano moral em ré ipsa, né, que é aquele que causa dano é obrigado a indenizar. Então, a tese que se baseava antes é que a mera manutenção dos dados de inadimplente no banco de cadastros, como o Serasa, de forma indevida, gerava dano moral. As pessoas queriam utilizar essa mesma tese para dizer, tipo, o mero vazamento gera dano moral, e isso não foi acolhido nas primeiros casos que a gente teve aqui, mas eu tenho várias questões onde a empresa não consegue comprovar que ela agiu da forma correta. Lembra da pirâmide? Ela não tinha as políticas, ela não tinha os regulamentos internos, ela não tinha a finalidade correta, e aí essas empresas estão sendo montadas. Essas empresas podem ser montadas pela NPD, quando ela analisar o caso, mas ela já tem tido questões no judiciário que tem feito elas pagarem indenizações. Também é importante pela norma, Renata, que a gente formalize esse DPO. Então, precisa ter um documento escrito com DPO dizendo quem é a pessoa física ou a pessoa jurídica que vai ser nomeada para exercer essa função, quando ela começa, se ela termina, ou em que casos ela vai ser a rescisão dela, e quais são as funções específicas. A NPD, ela vai pedir essa comprovação da nomeação para que a gente possa ter aí, está no outro slide, eu passei rápido, se eu levar uma multa, o fato de eu ter um DPO e ter feito todo o trabalho, me ajuda a economizar pelo menos 20% do valor dela. Né? Para começar, ter o DPO e fazer o trabalho correto, te gera uma economia, no pior cenário, de 20%. Então, é altamente necessário. Né? E aí, esse documento tem que dizer o que faz o DPO, e aqui são alguns exemplos que a gente colocou no slide, esse material todo vai ser compartilhado com vocês ao final, para que vocês tenham isso aqui também e vejam se faz sentido colocar nos documentos internos de vocês. Enfim, o que faz o DPO é ter um binóculo que ajuda a gente a ver com mais precisão e mais longe um assunto tão nebuloso ainda, incerto, quanto a proteção de dados pessoais no Brasil. Com a nossa experiência, com a nossa visão de alcance, a gente não apoia nossos clientes a fazer um negócio que é um tiro curto, né, um voo de galinha. A gente está aqui para ver qual que é o cenário maior, mais distante, e ajudar nossos clientes, empresas, a chegarem lá com o menor esforço possível. A LGPD não está aqui para impedir que a gente use dados, a LGPD não está aqui para impedir que a gente tenha custos maiores ou burocratizar. A LGPD está aqui para obrigar cada um de nós a usar os dados da forma correta e demonstrar que a gente teve carinho com essa coleta do começo ao fim. Aqui acho que a gente podia contar um pouquinho de alguns casos de sucesso que a gente teve, né, para citar dois aqui, que nós tivemos em conjunto. Bom, primeiro assim, quase sempre, quando você está num cliente, atendendo um cliente, você percebe que você consegue identificar onde estão os pontos vulneráveis. Quando o Adriano fala dos conflitos entre ser DPO e estar dentro da empresa, eu percebo muito ali no dia a dia da empresa também um conflito que é quase que ético e moral, assim, mas, puxa, como é que eu vou falar que o fulano de tal, que é meu amigo, com quem eu almoço todo dia, compartilhou um arquivo que ele não deveria ter compartilhado, né? Como é que eu vou fazer isso e tal? E as empresas também pensam muito no custo, né? Então, por exemplo, esse primeiro caso, que é uma indústria, um cliente nosso, que é uma indústria, também tem e-commerce, eu era apavorada, porque eu dizia, e-commerce, você tem dados bancários, cartão de crédito da pessoa, como é que você não tem essa política, né? Ah, não, meu TI cuida disso. Eu já tenho um TI para isso. Então, ele achava que o TI cuidava disso e que estava tudo certo. Sim, o TI dessa empresa é excepcional, excelente, mas é difícil sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo, não é? Então, nós levamos o Assis e Mendes, e aí, normalmente, essa empresa pensa o quê? Puxa, vou ter um gasto enorme disso, né? Então, primeiro, não é um gasto enorme, não necessariamente é um gasto enorme de forma nenhuma, mas a segurança que isso te traz, seja já os 20% de redução de multa, né, faz toda a diferença, e também pelo tráfego de informações estar seguro. Uma empresa de e-commerce tem bastante exposição, né. O segundo caso que a gente teve em conjunto era uma empresa de comércio internacional e prestação de serviços, que justamente pensava, olha, meus clientes são pessoas jurídicas, essa lei não é para mim, né, eu não sou banco, eu não sou, enfim, não tenho dado sigiloso, mas dado é dado, e mesmo nas pessoas jurídicas, há muitas pessoas físicas que assinam por elas, você tem um RH que tem bancos de dados de funcionários, então,
é para todo mundo, né? E essa empresa, como é uma empresa de um faturamento alto, recebia propostas, assim, de, nossa, umas propostas meio pasteurizadas, né? De, tá aqui o assessment, vai custar 500 mil para isso, 300 mil para aquilo, 1 milhão para aquilo, umas coisas meio, nossa, mas será que eu preciso de tudo isso? E o nosso trabalho aqui junto, né, com a CISI Mendes veio justamente nesse sentido, de diagnosticar, porque a primeira coisa que precisa ser feita é diagnosticar, né, ninguém precisa sair daqui apavorado, meu Deus do céu, agora eu não posso nada, não, você continua podendo, mas com segurança, né, identificar. Então, foram 2 casos em que a gente teve muito sucesso nessa aplicação, os clientes estão muito satisfeitos, porque é uma coisa muito feita individualmente e para o tamanho de cada um, né, Adriano? Exatamente. Legal você trazer esses 2 casos, Renatas, porque eles são super comuns para a gente, e a maioria das vezes nós somos parceiros do pessoal de tecnologia para explicar também para o board, para o C-Level. Não ter medo, né, de quem vem de fora, porque tem esse olhar, nossa, o cara vai vir de fora e vai apontar minha falha. A primeira preocupação é essa, não é nada disso, a nossa parceria é absolutamente colaborativa, né? Exato, e assim, quando a gente fez o trabalho, o que ficou claro é que assim, a pessoa da TI já tinha levantado muitos dos pontos que a gente também vê, mas ele não tinha conseguido justificar o orçamento, porque o orçamento de TI não servia para aquilo. Quando a gente fala de LGPD, de obrigação legal, tá bom, vai, tem que fazer, e não é tão caro. O outro ponto que você trouxe é que nesse mercado de LGPD já passou muito desse tsunami que era a implementação, mas eu brinco também que tinha gente vendendo banana, tinha gente vendendo maçã, tinha gente vendendo saladas de fruta e gente vendendo filé mignon com o mesmo nome de assessment na LGPD. E aí, não é para todo mundo isso, né? Cada um precisa saber o que comprar, como comprar, o que precisa. E aí, no nosso modelo, que é um modelo mais direto, objetivo, baseado em horas, a gente entra para olhar, faz o diagnóstico e diz o seguinte, olha, aqui você não precisa de mais nada, ou aqui você precisa de tudo isso, né, para fazer. LGPD, a gente resolve com procedimentos e com atenção, com carinho, não com ferramenta. Não adianta também eu contratar uma ferramenta de milhões de reais que vai criptografar o banco de dados se 2.000 pessoas têm acesso a esse banco de dados. Você tocou num dado super importante, Adriano, que eu acho que é pessoas, né? Um dos pilares, a gente pensa sempre em tecnologia, mas quase sempre o vazamento acontece porque uma pessoa deu um enter no momento que ela não podia dar, né? E compartilha um dado e divide enfim, dá acesso a alguma coisa. Então, o treinamento das equipes é super importante também quando uma empresa precisa responder a um incidente. Então, comprovar que você treinou as pessoas, que as pessoas têm noção da importância do cuidado com os dados, né? Então, não se trata só de, como você diz, não adianta você investir milhões em ferramentas, softwares e o apoio tecnológico se as pessoas que vão operar todas essas ferramentas não estão treinadas e cientes do que elas estão manipulando urânio, né? E nós somos o escritório, talvez um dos poucos do Brasil, certificado de segurança da informação também. A gente não só apoia as empresas, como a gente resolveu fazer a lição de casa aqui e fala assim, cara, se é importante para o meu cliente, é importante para a gente também. E essa visão de juntar LGPD mais segurança da informação na prática mostrou para a gente que não adianta eu ter um documento bonito, muito bem escrito, se na prática eu faço diferente. O simples bem feito, com processos, pessoas e tecnologia, é muito melhor do que algo maravilhoso, mas que não roda na prática. Né? Então, o que a gente ajuda a nossa empresa, nossos clientes, em conjunto, muitas vezes, é entender como eles trabalham, como que é a operação deles, para daí sim ver os ajustes necessários. Eu não vou dizer, joga tudo fora e começa de novo. Né? A gente tem que dizer como é que a gente aproveita esses dados para continuar o negócio ou, eventualmente, crescer o negócio sem ter problemas jurídicos. Né? É muito interessante o nosso trabalho. Bom, o legal também, fazendo aqui uma brincadeira, a gente já teve aqui clientes de todos os tipos. A gente teve o prazer de trabalhar com uma clínica de fertilização in vitro, uma empresa, um consultório que ajudava pessoas a conseguirem fazer essa fertilização, e também já trabalhou com cemitério. Então, as pessoas falam do ciclo de vida dos dados, né, que é do nascimento à morte dos dados, né, que a gente tem que tomar esse cuidado, e a gente já passou por um negócio aqui que vai do nascimento à morte das pessoas. E por incrível que pareça, o cemitério coleta mais dados de pessoas físicas vivas do que essa clínica de certificação in vitro, porque ele quer saber
os dados de quem pode requisitar coisas sobre o jazigo, o túmulo, né? Quem são os familiares, quem vai pagar a conta, e muitas das vezes eles utilizam esses dados para vender seguros, para saber que você está num momento crítico e que você tem interesse em ter algum tipo de revisão econômico-financeira daquele momento, né? Então, todos os tipos de empresas, eu acho que já passaram aqui, de empresas multinacionais que precisam ter o mesmo controle legislativo no Brasil, empresas regulamentadas pelo Banco Central, pela CVM, do mercado financeiro, alguns bancos também, call centers, varejo que tem vários mapas de calor, várias informações sobre os clientes, né? A pessoa já sabe que você vai ser cliente ano que vem, porque você já começou a ter esse tipo de comportamento. Logística e transporte, a gente fez aqui de algumas montadoras também, de empresas que têm esses dados todos. Construção civil é complexo demais, porque você compra um apartamento, quando você recebe um e-mail dizendo que seu apartamento vai ser entregue, já tem um monte de empresas te ligando para oferecer móveis planejados e outras coisas, né, que não fazem parte do modelo. Indústria, que tem outro desafio, o desafio nem sempre é com o cliente na ponta, que são, às vezes, teve um caso que a empresa tinha 3 clientes, Ford, GM e Volkswagen, né? Mas ela tinha ali 1.000 e tantos colaboradores e tinha um faturamento expressivo, né? Então, e aí uma multa, né, ela poderia ser alta também. E o nosso dia a dia que gera mais atenção é que todos esses dados hoje, por mais que seja uma empresa analógica, ela tem um e-mail, ela tem um site, ela tem um canal de atendimento, então o nosso foco acaba sendo e-commerce e tecnologia de maneira geral. Pessoal, era essa a nossa apresentação. Basicamente, o DPO ele é muito importante, porque ele é quem vai dar a opinião dele sobre como a empresa está tratando os dados pessoais e está adequada à LGPD. Sem o DPO, a empresa ela sempre vai ter aquela insegurança no final do dia se ela está agindo da forma correta ou não. Então, a nossa função, o DPO é um aliado do negócio porque ele trabalha na conformidade, na segurança, na visão, na reputação e evitando que haja danos reputacionais e financeiros para a empresa de maneira geral, fazendo o que é certo, fazendo o que está na lei, sem reinventar a roda. É isso aí. Sem dar mais complexidade a esse tema, né? Muito obrigada a todos. Agora a gente quer ouvir vocês. Quem tem alguma pergunta? Olha, Jean, acho que você foi super perfeito. Olha o Jean. Jean Miranda levantou a mão. Pode falar, Jean. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente, inicialmente, eu sou gerente de tecnologia, e quando iniciou a LGPD, eu fiz uma apresentação aqui na empresa para a diretoria, falando sobre a lei, né, e me inteirei um pouco dela, mas a gente também não tinha orçamento disponível, e a diretoria optou por adiar isso para um momento posterior, né. Mas o que aconteceu? A gente foi acionado por um cliente, e aí a gente teve que acelerar esse processo. Contratamos aí a Sysimens, né, para auxiliar na implementação e para atuar como DPO também. O projeto ainda está em andamento, mas um dos maiores desafios aqui é a área comercial, né, que ela lida com dados pessoais e principalmente tem uma característica de utilizar o WhatsApp. Então, acho que aqui no projeto o maior desafio é esse, e a gente está trabalhando aí em ajuste de revisão de contrato de trabalho, e até eu já tinha uma política de segurança da informação e a gente está adaptando isso. Mas a gente não é um caminho fácil, tá? Mas a Cisi Mendes aí tá dando um super apoio para a gente aqui. Jean, obrigado por isso e de novo, né? Tanto o TI quanto o LGPD está aqui para apoiar o negócio a fazer o melhor. Só que se o nosso cliente na ponta está no WhatsApp, a gente vai ter que entender qual que é o melhor que eu posso fazer. Eu não posso obrigar esse cliente a baixar um app, muitas vezes, e só falar comigo num ambiente criptografado seguro. O desafio que a gente tem nesses casos é processo, e aí, como o urânio, minimizar a quantidade de dados pessoais que eu tenho passando de um lugar para outro. Um exemplo que a gente fez em outros clientes, ao invés de ficar trocando ali informações, esse cliente especificamente, ele mandava um arquivo do Word com todos os dados cadastrais que ele precisava receber dos clientes dele, dos titulares dele, para daí fazer o cadastro. E aquele arquivo, quando preenchido, passava por 7 WhatsApps, 20 sistemas, antes de chegar no ERP. E a solução que a gente encontrou para facilitar e economizar foi os vendedores, o pessoal do comercial, mandar um link que já entrasse no RP direto.
Então a pessoa fazia o cadastro no ORP. E aí só as pessoas autorizadas poderiam ver aqueles dados e não tinha um compartilhamento indevido. A gente mostrou que a gente tinha o interesse e o carinho e diminuiu muito ali os gargalos que a empresa sofria no comercial. Ganhamos elogios porque as vendas começaram a acontecer mais rápido. Né? Em vez da gente ter ali um processo manual, que só ser revisto e faltava informação, quando esse cadastro estava completo, a gente conseguia fazer uma venda mais rápido e melhor. Então, LGPD pode ser visto como um problema, mas também como uma oportunidade de melhoria. A Flávia Galete tem aqui uma pergunta sobre como empresas pequenas que usam tecnologia de nuvem para armazenar os documentos podem tratar com mais segurança esses dados e proteger essa base. Eu imagino que seja o cuidado na contratação, né? Mas o que mais você indica, Adriano? Não é porque é uma planilha Excel ou porque está na nuvem que é mais ou menos seguro. Depende de como esses dados são utilizados, de como eles são coletados e quais são as finalidades finais, as finalidades em que eles são efetivamente utilizados. Então, o carinho com os dados, ele começa entendendo qual que é o meu negócio, que dados eu coleto, que dados eu deveria coletar, com quem eu compartilho essa informação e como que eu protejo ela. Né? A partir desse entendimento, eu vou saber se a nuvem é suficiente, se eu vou precisar colocar esses dados em algum servidor, e nuvem é igual falar de, sei lá, não sei, de uma coisa que já é normal. Eu posso ter uma nuvem que me custa a partir de R$59, eu posso ter nuvens que me custam a partir de $5.000 por mês. Então, saber o que você precisa vai te ajudar a encontrar a camada de segurança de hospedagem correta também em nuvem. Né? Os dados podem estar super tranquilos num site de R$59, ou precisar de uma tecnologia mais robusta para garantir que tudo aquilo vai funcionar. Então, Renata, a resposta nesse caso é depende. Né? Não tem como a gente dar uma resposta precisa sem entender o contexto. São esses, né, para entender que complexidade de cuidado eles precisam. O Eric Pacheco tem uma pergunta para fazer. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Renata. Oi, Adriano. Na verdade, eu acho que quando a gente pensa em DPO, a gente tende a pensar em muitas empresas, né? Tende a pensar no TI, né? Então, como uma função ali do gerente do TI ou de alguém do departamento, porque está habituado a lidar com o sistema, com banco de dados, com esse tipo de coisa, e tem uma competência, uma característica mais técnica, né? Mas desde que veio a regulamentação da NPD sobre esse tema e a questão que vocês abordaram sobre o conflito de interesses, eu acho que isso ficou um pouquinho mais nebuloso, né? Então, ou controverso, no mínimo. Como vocês enxergam, então, né, esse tipo de atuação, né, a nomear o DPO para uma pessoa do TI, né? Vocês veem como válido? Vocês acham que tem um conflito de interesses? Olha, vou começar dizendo aqui da minha prática com os meus clientes. Em todos os casos, eles optaram por DPOs externos. Primeiro, pelo potencial conflito de interesses, e segundo, pelo acúmulo de funções, né? Muitas vezes a pessoa também armazena mais essa obrigação e isso conflita com a sua capacidade de atendimento no dia a dia, mas muito pelo conflito de interesses. Eric, a gente vai na mesma linha e sugere fazer um assessment inicial para saber quais são as melhores funções ou em quais pontos a área de tecnologia teria conflitos para assumir essa cadeira. Porque muitas das vezes a área de tecnologia ela tem algumas funções híbridas também, e aí se não tiver mapeado em que funções, em que casos haverá o conflito, se isso acontecer, se a ponte cair, né, a sentença negativa é certa. Então, não tem uma resposta que a gente pode dar sem analisar caso a caso. Eu gosto muito quando o DPO é da área de tecnologia, porque facilita o nosso trabalho e ajuda a gente a obter mais dados, saber quais são os sistemas, ele sabe o que está na linha de produção e tudo mais. Mas esse DPO ele precisa ter, geralmente, uma qualificação e um apoio nosso para saber o que fazer da forma correta. Em empresas maiores, a gente já sabe que a gente tem uma esteira de produção de 6 meses, de 8 meses, para colocar um novo serviço no ar. E imagina que se só quando esse serviço tiver disponível na Google Play, na Apple Store ou no site, que a gente comece o trabalho de LGPD. Né? Eventualmente o que pode acontecer é a gente falar, volta 3 casas para adequar isso, tal, porque senão não vai dar certo.
Então, ninguém melhor do que um CIO, um CTO, para ajudar a gente nessa questão de volume de dados, mas se o CIO ou o CTO que está fazendo o app também, talvez ele tenha aqui algum tipo de conflito que a gente tenha que analisar para saber como ajudar a chutar para o gol e não se defender de um gol contra. Perfeito, muito obrigado. Ótimo, então, muito obrigada a todos. Tem mais alguma pergunta? Vai lá, Adriano. Queria agradecer aqui aos amigos, parceiros, vi aqui 2 nomes bem queridos aqui que eu já reconheci. É um prazer ter aqui vocês e espero que realmente esse nosso webinar conjunto aqui sirva para refrescar Tito, sirva para dar um ânimo ao Amaral e possa ajudar todo mundo aqui para que a gente consiga, de fato, ter um mundo com os dados melhores e mais protegidos, né? Esse carinho com os dados não é da boca para fora, é bom para todo mundo. Então, nossa função aqui é ajudar para que todos tenham ambientes mais seguros. Essa é a ideia. Muito obrigada a todos que puderam vir. Vejo também aqui algumas pessoas conhecidas. Obrigada. E até o próximo. A gente vai fazer mais encontros como esse. Se vocês quiserem sugerir temas, fiquem absolutamente à vontade. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.